Olá, tudo bem? Estudando agora o livro de Atos, nos capítulos 5 a 8, temos lições maravilhosas a aprendermos aqui. Capítulo 5 mostra, por exemplo, que a igreja crescia, carecia de doações e que muitos doavam parte dos bens que tinham para a igreja, faziam uma espécie de pacto com Deus. Isso aconteceu também com Ananias e Safira, mas eles mentiram a fazer o pacto. Eles não tinham necessidade alguma de fazer um pacto com Deus, mas ao fazerem deveriam cumprir. Isso traz uma lição para nós. Eu e você não precisamos fazer um pacto com Deus, mas se fazermos, devemos cumprir, porque senão nós vamos estar mentindo para Deus. E isso, a mentira para com Deus, vai gerar consequências em nossa vida, como gerou na vida de Ananias e Safira. Vemos ainda no capítulo 5 que os apóstolos eram usados pelo Espírito, fazendo vários milagres, e isso levou os apóstolos, em especial João e Pedro, à prisão. Mas quando presos e o Sinédrio tendo o desejo de condená-los, um dos líderes religiosos da época, Gamaliel, que foi um dos homens que instruiu Paulo em seus caminhos, lembrando que Paulo, antes de ser um discípulo, ele foi um fariseu. Gamaliel mostra que se aquela obra não era de Deus, ela afundaria, mas se fosse de Deus, ninguém poderia se opor à obra, porque ela prevaleceria. Hoje nós fazemos parte da obra de Deus. Nem Satanás pode se opor a nós. Confie no poder de Deus para que a obra avance através de você. Capítulo 6 mostra então a escolha dos diáconos para que houvesse mais igualdade na distribuição do alimento entre os primeiros cristãos, e Estevão era um dos líderes desses que foram escolhidos aqui, dos 7 apóstolos, ou 7 diáconos que foram escolhidos. E Estevão, ele tinha grande poder da palavra. A Bíblia mostra que ele era um grande pregador, que ele tinha poder, era usado pelo Espírito Santo, e por isso ele foi preso pelo Sinédrio, assim como anteriormente Pedro e João, assim como anteriormente Jesus. E Estevão, de certa forma, a partir daqui se torna um tipo de Cristo. Preso pelo Sinédrio, ele faz o seu discurso de defesa, mostrando a história, recapitulando a história do povo, e mostrando que Jesus era a figura central da história, ele era o Messias, assim como Pedro havia feito no mesmo livro anteriormente. Ele é julgado, ele é condenado ao apedrejamento, ele morre no capítulo 7, e morre com a anuência, com a aprovação de Paulo, que naquele momento se chamava Saulo e era um dos líderes, que estavam ali para perseguir a igreja emergente, a igreja cristã. A morte de Estevão, é claro que é trágica, mas ela, além de estar ligada ao cumprimento das profecias do livro de Daniel, das 70 semanas, essa morte de Estevão, ela é um tipo da morte de Cristo, e ela impulsionou a igreja a sair de Jerusalém e cumprir a missão, porque a partir dali houve uma perseguição forte contra a igreja e eles tiveram que sair para pregar em outros lugares. Em especial, foram pregar na cidade de Antioquia, o que é visto mais à frente no livro de Atos. O capítulo 8, então, mostra exatamente a primeira perseguição à igreja. Filipe, o evangelista, indo para Samaria, pregando o evangelho. O mágico Simão, que tinha o desejo de ter o poder para uso de fins pessoais, e esse nunca foi o propósito de Deus. Infelizmente, hoje há pessoas assim também, que gostariam de ter a supremacia do poder do Espírito Santo para benefícios financeiros. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o Espírito Santo esteja sobre nós, para que levemos o evangelho às pessoas. E Pedro e João vão até Samaria para pregar também. Filipe prega para o eunuco etíope e o batiza ali. Aqui nós temos também uma lição importante. O eunuco não recebeu uma série de 28, 16, 18, 24 estudos. O eunuco era um homem fiel a Deus, buscava a presença de Deus, e quando ele identificou, através da pregação de Filipe, que foi enviado a ele pelo Espírito Santo, quando ele identificou Jesus como Messias, ele o aceitou imediatamente e foi batizado. O eunuco não entendia tudo que lia, mas o Espírito Santo providenciou a pessoa que poderia levar a mensagem para ele. Hoje, o Espírito Santo quer providenciar você e eu para levarmos a mensagem a outras pessoas, para que as pessoas, através de nós, conheçam o plano de Deus. Então, nesses 4 capítulos, temos lições maravilhosas. Uma delas é que a perseguição pode redundar exatamente na expansão do Evangelho. Outra lição é que a obra de Deus, ela sempre vai prevalecer, não importa quem a ataque. Uma outra lição importante é que não devemos mentir para com Deus,
E por último, Deus quer usar você para levar a verdade a outros, para que eles conheçam Jesus. Então permita que o Espírito Santo te use neste dia. Seja um emissário da verdade. Com certeza, desta forma, Deus o usará e pessoas serão alcançadas para a honra e glória do nome de Jesus.